Olá pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Vocês estão no canal Revelar, um espaço onde nós falamos tudo sobre espiritismo. Se você é novo por aqui, eu já te peço que se inscreva em nosso canal. Se já é inscrito, por favor, nos apoie. Se você já é inscrito e apoiador, por favor, convide mais um para estar conosco, aumentando a nossa comunidade. Peço a você também que, por favor, curta, compartilhe esses nossos vídeos nas suas redes sociais para aumentar o alcance. Hoje nós estamos começando mais um programa Resenha Espírita, onde eu tenho a honra de me encontrar com o Lauro Rodrigues, com Fernanda Borges, e hoje nós estamos aqui, eu e Lauro, para falar de um tema muito interessante. Passe é transmissão de fluidos ou de energias? Nós sabemos que esse tema é importante, muito sensível e gera muitas controvérsias. Nós sabemos também que existem pesquisas, mas, a nosso sentir, insuficientes, porque elas têm a ausência de informação sobre as comorbidades. Quem eram os pacientes? Quanto tempo esses pacientes se submeteram às terapias do passe? Que tipos de passe, além da imposição de mãos, foram usados? Quanto tempo de exposição para cada tipo? Eu falo daqueles que são citados em algumas obras mediúnicas, porque eles constam como informação destas pesquisas. E também, qual o tipo de passe utilizado para cada doença e qual o processo de escolha desses mesmos tipos e modalidades de passe para cada uma dessas comorbidades. Bom, trago aqui para a gente falar algo a respeito o Lauro Rodrigues, tendo em vista que nós encontramos na obra A Gênese algumas informações acerca dos fluidos, e ali nós podemos ter algumas indicações para que nos auxilie a responder essa questão. Passe, Laurinho, é transmissão de fluidos, energia, pensamento? O que você pode nos ajudar aí falando acerca disso, por gentileza? Beto, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês aí que também estão nos assistindo nesse momento. Sejam todos muito bem-vindos e que bons espíritos possam então nos iluminar nessa caminhada de crescimento espiritual nosso. Beto, é um assunto um tanto quanto muito profundo, como você bem disse, que precisa ser estudado com seriedade, com cautela, com prudência, como o próprio Kardec sempre nos recomendou acerca de qualquer tipo de assunto, nas discussões, nos debates, né? Trazer o máximo de conhecimento possível que estiver ao nosso dispor. Veja, Beto, quando nós falamos em fluidos, nós temos nos remete a pensar em substância. Quando nós falamos em energia, idem, nos remete também a pensar em substância. Mas Mesmer, que foi o iniciador, né, o que mais pesquisou, veja bem, Beto, Mesmer ficou pesquisando sobre o magnetismo animal durante praticamente 20 anos. Ele estudou, ele observou com muita profundidade isso aí, para que depois ele começasse realmente a compreender como se dava essa questão. Mesmer, ele compreendeu que o pensamento, ele é conduzido por algo, viajava por algo. Então, esse algo, ele deu o nome de fluido universal. Então, veja bem que Mesmer antecede a doutrina dos espíritos. Então, essa teoria do fluido universal não é do espiritismo. Os espíritos lançaram mão dessa teoria de Mesmer porque é uma teoria racional. É a teoria que vai explicar aquilo que a gente se propôs hoje a discutir. Então, Mesmer, Beto e companheiros e companheiras, entendi o seguinte: quando eu penso, algo conduz o meu pensamento para determinado lugar no qual eu estou pensando.
Então, essa foi a primeira teoria dele. E ele tinha um outro fator também que incentivou a ele desenvolver mais essa teoria. Quando ele estava dentro da casa dele, por exemplo, ele, de repente, ele entrava em sintonia com alguém que estava chegando e ele dizia quem era a pessoa que estava chegando. Então, ele falou, peraí, então não pode ser uma substância. Tem que ser algo mais que explique isso melhor. Então, não há um vazio. Porque, veja bem, os fluidistas, Beto, os físicos da época entendiam que o universo era um vazio e que aí esse vazio eram preenchidos, então, por bolinhas duras, imponderáveis, que eles chamavam de átomos. E esses átomos, então, eles falavam assim, esses são os fluidos. Então, aí Mesmer tirou isso de ideia, falou, não, isso não, porque isso não explica uma pessoa chegar e eu conseguir perceber essa pessoa à distância sem mesmo vê-la. E aí depois, Beto, entra um outro segundo fator, que veio aí, que acidentalmente, vou assim dizer, Mesmer teve ali então o conhecimento do sonambulismo. Que também ele falou assim, algo tem que explicar isso. Porque quando eu penso, o sonâmbulo, ele entende o meu pensamento. Então, por exemplo, Mesmer pensava tal coisa, o sonâmbulo respondia, o sonâmbulo estava de olhos fechados, obedecia ao comando dele. Tipo assim, ele falava assim, levante o braço esquerdo, em pensamento. O sonâmbulo levantava o braço esquerdo. Então, ele falou, então, peraí, tem algo mais aí. Aí isso reforçou a sua teoria do fluido, né, do fluido universal. Beto, você quer fazer mais alguma colocação antes da gente avançar? Bom, vamos lá então, para a gente trazer como subsídio essas duas teorias de um modo em que as pessoas poderão meditar sobre elas. Então, eu estou no capítulo 10, Gênese Orgânica, da obra A Gênese. E ali, Kardec faz uma indagação, são dois itens, o 16 e o 17. Só que aqui, o tema parece que não tem muito a ver com o assunto, mas tem tudo a ver. Porque ele está tratando de princípio vital. Princípio vital. Antes da gente avançar, lembrar só um detalhe. Lá no capítulo 14, os fluidos, Kardec vai dizer assim, usar a expressão fluidos não é uma expressão correta, pode induzir ao erro, porque realmente aquelas pessoas que vão imaginar que passe a transmissão de fluido, de energia, ela pode ser induzida ao erro com a expressão fluido. Olha o que Kardec fala, que é importante nós compartilharmos, né, Laurinho? Resumindo, ele fala assim, fluido é matéria, matéria do mundo espiritual. E ela é uma matéria que, se a gente pudesse usar essa analogia, ela ultrapassa o imponderável, porque ela não está numa situação em que nós, os encarnados, com os nossos sentidos, possamos acessar isso pelos sentidos. Aí vamos lá, e aí eu já passo para você fazer o comentário. Aí lá no princípio vital, então voltando para o capítulo 10, nós temos algumas notas que explicam aqui, temos nota de Kardec, temos nota do editor. Então veja bem, vamos primeiro para o texto do Kardec, que eu acho isso extremamente importante. Ele vai falar assim, o princípio vital é algo distinto, tendo uma existência própria, ou então, para ser integrado no sistema de unidade do elemento gerador, é apenas um estado particular, uma das modificações do fluido cósmico universal, que se torna princípio de vida, como se torna luz, fogo, calor, eletricidade. Olha a resposta que Kardec, com o auxílio do ensino dos espíritos, mas é ele mesmo que escreve, né? Ele vai dizer, é nesse último sentido que a questão é resolvida. Então, veja bem, havia, como o Lauro falou, duas teorias.
nesse último sentido, que temos um fluido cósmico universal, uma matéria cósmica universal, ou seja, os espíritos dão razão para o Mesmer. E esse fluido cósmico universal, para usar a expressão utilizada pelo Lauro, ele vai ser transformado. Nós vamos ter o perispírito, vamos ter o princípio vital. Qual que é a fonte? A fonte é o fluido cósmico universal. Ele foi transformado. É nesse sentido que nós vamos ter o calor, a luz, o fogo, a eletricidade. Ou seja, gente, o nada não existe. Nós estamos, para usar uma expressão do Lauro, mergulhados no fluido cósmico universal. E é por isso que ele vai ser condutor, inclusive, do nosso pensamento. É o que nós esperamos concluir. Então vamos lá para compartilhar. Então tem uma nota, essa nota explica as teorias, quem foi o primeiro que pensou, quem concordou e quem discordou, e depois tem a nota 119 e a 120, principalmente a 120 que nos interessa. A 119 pequena, ela diz assim: princípio vital é uma expressão adotada por fisiologistas, por psicólogos no século XIX, para fazer referência à causa da vida, independente da alma, do espírito. Separaram do espírito, sem fazer referência a qualquer hipótese ou teoria que a explicasse. Então, o que está acontecendo aqui? Olha, a gente não está explicando. Porque quando a gente vai para as pesquisas acerca do passe, as pessoas parece que está falando do efeito, mas daí a pouco está falando da causa, está falando do processo, e a coisa vira uma salada mista que a gente não entende. Né? O que faz o quê? O que acontece? Né? E por aí afora. Bom, então, essa é a primeira questão. Princípio vital, ele tá afastado da questão alma, ele depende da alma. Vamos imaginar? O vegetal. O vegetal não tem um espírito lá. Nós podemos falar num princípio inteligente, que é outra coisa. Mas a alma, que é, né, o espírito que nós conhecemos, ele tá fora. Aqui ele está falando isso. Nós vamos encontrar na natureza os seres orgânicos que têm o princípio vital, mas que ainda ele não é um indivíduo que pensa, pensamento contínuo e por aí afora. Imagino que sim, o Laurinho pode dar uma pincelada melhor, inclusive me corrigir. Aí depois, na 120, que é a que nós vamos perceber, conta a história das duas teorias que o Lauro fez remissão. Então ele fala assim: Kardec fez referência às teorias então em voga para explicar os fenômenos do princípio vital. De um lado, poderia ser algo distinto, tendo existência própria. Na época, a hipótese de uma substância especial, substância que o Lauro falou, constituída por átomos indestrutíveis, sem peso, chamado de fluido vital. Então, antes de ser princípio vital, o nome que deram foi fluido vital. Essa ideia se baseava, por semelhança, à teoria do fluido calórico, adotado para explicar o fenômeno do calor. Mas os físicos não aceitavam essa hipótese do fluido vital, porque, diferente do calórico, era impossível que eles pudessem provar sua existência. O calor, eles tiveram como ir lá e não, o calor está aqui, né? Você fez a experiência. Diferente do calórico, não apresentava manifestação física, que é fazer a prova laboratorial, é isso que ele está querendo dizer, que a justificasse. A outra teoria, era uma modificação do fluido cósmico universal, hipótese do Mesmer, não sendo absolutamente uma substância, ou seja, não é substância, mas movimento, como o som no ar, a luz no éter, modificado numa determinada sequência do fluido cósmico. Sua propagação ocorre por meio de uma vibração, como a luz, o som ou a eletricidade. Torna-se condutor e veículo do pensamento e da vontade, que foi chamado de mesmerismo. Kardec, então, afirma que é nesse sentido que as comunicações resolvem a questão do princípio vital, né? Da comunicação, do pensamento. Ele vai dizer que é nesse sentido aqui.
na ação do sonambulismo provocado, né? E ele vai dizer, essa aqui é importante para nós, porque passa a transmissão de fluidos ou energia. Então, tem 2 indivíduos ou mais, né? A gente vai entender que tem mais indivíduos do que os 2 seres humanos, por exemplo. Então, vamos ter o elemento espiritual. O Lauro vai explicar. Mas aqui está dizendo o seguinte, não ocorre com a emissão de substância de um indivíduo para outro. Ele não está emitindo substância. Desse jeito aqui que a gente falou, um átomo duro que sai e vai e chega no outro. Por que que não? O Mesmer começou a se comunicar com o pensamento e ter a mesma situação do ar, do som e essa questão que o Lauro explicou do sonambulismo, né? Então, para terminar aqui, causado pelo pensamento e pela vontade do agente. Essa explicação amplia e justifica a interdependência dessas 2 ciências, magnetismo animal e espiritismo. Passo para você, Lauro. Beto, para concluir isso que você acabou de ler aí, essa nota, os magnetizadores, então, da época, principalmente os chamados fluidistas, que nós, então, temos 2 grupos de magnetizadores. Os fluidistas, que eram um grupo pequeno, que eram materialistas, e até certo ponto combatia as ideias espiritualistas, e tinha os não fluidistas, que eram os magnetizadores espiritualistas. Quando os fisiologistas, quando os magnetizadores fluidistas apresentaram também, né, aceitaram a hipótese de ter um fluido vital, que seria o fluido que dá o movimento aos órgãos, eles imaginavam assim, uma máquina, ela funciona porque ela está impregnada de uma força motora, né? Por exemplo, o vapor impulsiona essa máquina da tração. Então, eles usaram isso. Então, esse fluido que eles chamavam de fluido, né? Que você leu bem, fluido luminoso, fluido elétrico, fluido calórico. No caso da máquina em questão, é o fluido calórico. Eles pensavam assim, se existe um fluido calórico que faz a máquina movimentar, deve existir um fluido que faz os órgãos, por exemplo, você levanta o braço, é um fluido, o coração bate, é um fluido, tudo seria fluido, o fluido vital. Os fisiologistas, Barthes foi um, ele falou assim, não, isso a gente, essa teoria não dá, isso aí a gente não consegue sequer mensurar isso. Então eles falaram, isso não, nós vamos dar o nome de princípio vital, é o princípio da vida, só não explica como que é, porque a gente não sabe explicar, mas é princípio vital. Então, por isso, os espíritos usaram também essa teoria do princípio vital, que até o próprio Kardec vai dizer que também não sabe como que é esse processo. Então, veja, Charles Lafontaine era um dos líderes desses magnetizadores materialistas. E ele imaginava assim, ele dizia o seguinte, quando eu estou magnetizando alguém, está saindo fluidos da minha mão em direção àquela pessoa. E ele vai dizer, se ele mudasse a direção, o fluido saía, o jato de fluido era jogado fora. Essa era uma, né? E tanto é que depois Charles Lafontaine, ele era dono de um jornal chamado O Magnetizador, em Genebra, que ele colocava notícias do espiritismo. Só que, de repente, criou-se um mal-estar tão grande que teve uma cisão. E ele proibiu que se colocasse qualquer coisa de espiritismo. Tanto é que ele falava que eram os pretensos sábios. Nessas coisas de espíritos, a gente não coloca mais. Vamos tratar de magnetismo. Então, veja bem, todas as vezes, se a gente conhecer essa história, a gente afirmar que tem energia, que tem fluido, a gente tem que levar em conta que nós estamos, então, partindo para o lado dos materialistas, mas assumindo uma postura de espiritualista. Então, quer dizer, a gente fica em cima do muro. Kardec, quando ele inicia as suas pesquisas, né, a gente vai ver no Livro dos Espíritos falar de fluido vital. Só que, veja bem, estava no início, eram 2 teorias, a teoria dos fluidistas e dos não fluidistas. E Kardec, então, estava pesquisando ainda. E ele vai dando andamento, ele vai pesquisando, ele vai perguntando, ele vai estudando o perispírito, porque o perispírito vai responder muito tudo isso que a gente está dizendo aqui, até que na Gênese, em definitivo,
ele então resolve a parada, como o Beto leu ali, que é nessa segunda questão, é nessa segunda ordem que tudo está resolvido. É estado de vibração. É o pensamento agindo no fluido, criando ondas, criando movimento, e aí esse pensamento, ele pode ser bom ou ruim, dependendo da natureza do espírito. E a gente vai, então, caminhar para essa ideia aí. Então, veja bem, a teoria de fluido, ela foi caminhando, fluido vital, foi caminhando, mas Kardec foi entendendo, os espíritos com certeza foi explicando para ele, até que ele compreendeu e, em definitivo, ele tirou essa ideia. A física de hoje, gente, olha, ela aceita o quê? A teoria da vibração. A luz sendo um estado de vibração, o calor sendo um estado de vibração, as ondas eletromagnéticas, por exemplo, a internet, é um estado de vibração. Então, quer dizer, hoje essa ideia de fluido imponderável, isso caiu por terra há muito tempo. A física moderna, ela descartou, ela falou, isso tudo está errado, é equivocado, né? Então, a gente precisa caminhar agora dentro disso tudo que a gente está falando aqui. Laurim, e é interessante, nunca é demais recordar que quando a ciência avança, o espiritismo vai junto, viu? Razão, lógica, bom senso. E aí, se a gente ficar nessa ideia de fluido, de energia, de coisa que você tem uma máquina para medir a energia que transferiu, você conseguiu detectar que houve mesmo, de fato, esse jato que foi, né? Fluido que foi. Mas na obra não sei qual, não sei. As obras são unânimes, porque, inclusive, o mesmo autor, ele fala duas coisas, quando nós estamos tratando de um autor mediúnico. Nós vamos trazer daqui a pouco aí um autor que fala sobre a questão do pensamento. Mas antes de chegar lá, eu quero dar mais um dado aqui. Então, eu estou aqui com a Gênesis, lá no item 13 do capítulo 14, que fala assim: os fluidos espirituais, que são, né, fluido espiritual é matéria, constituem um dos estados do fluido cósmico, que é a matéria cósmica universal. E são a atmosfera dos seres espirituais. Então, antes de viajar, é preciso pensar assim: fluido espiritual é uma modificação do fluido cósmico, é um dos estados do fluido cósmico, e é a atmosfera do ser espiritual, do espírito. Né, Laura? Acho que isso é importante, é uma situação que é preciso pensar. É o elemento da onde os espíritos extraem os materiais sobre os quais agem, o meio onde se passam os fenômenos especiais, perceptíveis à vista, ao ouvido do espírito e ao que escapam aos sentidos carnais impressionados somente pela matéria tangível. Enfim, então, os fluidos espirituais, né? O veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Então, nós estamos aqui, de novo, querendo estabelecer uma ideia de como é que a ação do passista vai acontecer. A gente tem, né? É importante a gente lembrar, né, Laura? Ninguém aqui está querendo dizer fulano está certo, o outro está errado e tal. Não, nós estamos trazendo elementos para raciocinar. Então, aqui continua. Os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, não os manipulando como os homens manipulam os gases, mas com a ajuda do pensamento e da vontade, que são para o espírito, que a mão é para o homem. Então, como que nós estamos agindo sobre os fluidos? Com o pensamento e com a vontade. E essa fala aqui, a gente precisa aliar dentro do capítulo, porque senão a gente pode se perder com uma outra coisa, isolar ali uma fala e falar assim: ah, não, mas aqui tá vendo? Aqui é assim que acontece. Mas e essa parte aqui? A gente vai descartar? Então, como é que eu vou ler esse texto com o outro que nós vamos trazer para vocês aqui já já? Então, o que os espíritos fazem, né? Eles aglomeram esses
fluidos espirituais, eles aglomeram, eles combinam, eles dispersam, eles formam conjuntos, eles dão aparência, dão forma, dão cor, mudam as propriedades, como o químico, né? Esse é o exemplo do Kardec, muda um gás ou de outros corpos, combinando segundo certas leis. Então, aqui ele está dizendo assim, que aqui também segue lei do mundo espiritual. Não é um negócio assim, a torta direita, não. Segue leis. Algumas vezes, essas transformações são o resultado de uma intenção, mas frequentemente são o produto de um pensamento inconsciente, pois basta o espírito pensar numa coisa para que ela seja feita. Então, aqui ele está dando outra informação. Esse conjunto de ações aqui, que o espírito inconscientemente ele promove ao seu redor, muito, ele não tem compreensão, por isso que ele fala que é inconsciente. Mas quando você estudou, você detém o conhecimento, você vai agir sabendo. Então, por exemplo, lá no livro... Peraí, Laurinho. Não é Os Mensageiros, não. É Missionários da Luz. Essa obra aqui, ó, Missionários da Luz, do André Luiz, fala um pouco sobre passe. Dá até algumas ideias dos tipos de passe e etc. ali, que não vem ao caso agora. Mas ele vai dizer o seguinte: os espíritos que atuam no trabalho de passe, diferente dos encarnados, eles precisam saber exatamente o que eles estão fazendo, o que eles estão manipulando, senão eles não se prestam para o serviço. Precisa, inclusive, estudar, porque é uma ciência, né? Então, tá explicando lá no passe. Aqui, para encerrar e passar para o Laurim, ele vai dizer assim, vamos lá. Se os fluidos ambientais são modificados pela projeção do pensamento do espírito, seu envoltório espiritual, que é parte constituinte do seu ser, recebe diretamente, de uma maneira permanente, a impressão de seus pensamentos e deve conter a impressão de suas qualidades boas ou más. Estou no item 16 desse capítulo 14, os fluidos. E aí, para encerrar, os fluidos viciados pelos eflúvios dos maus espíritos podem se purificar pelo afastamento deles, mas seu perispírito será sempre o que é, enquanto o espírito não se modificar por si mesmo, né? Fala da atmosfera fluídica e tal, passo para você, Laura. Olha, Beto, bom, então, compreendendo agora que o agente primordial, né, o causador dessas ondas, dessas vibrações, é o espírito. Ele é o agente, pela sua vontade, pelo seu pensamento. Bom, então, veja, você acabou de ler agora do item 17 do capítulo 14, fluidos, né? Que veja bem, o espírito, ele impregna o seu perispírito com fluidos de acordo com o que ele pensa. Ele pode gerar em torno de si fluidos bons ou ruins. E isso ele exterioriza para outros também. E dependendo, vamos pegar aqui, Kardec vai usar espíritos maus, eles se aproximam, eles vão o quê? Impregnar a pessoa, o encarnado, o outro espírito encarnado, com esses fluidos ruins. Aí a gente vai ouvir falar tanto em obsessão, em possessão, subjugação, e por aí vai. Como que se livra disso? Mudando o seu pensamento, dando melhor qualidade ao seu pensamento. E Kardec vai dizer, olha, você consegue se livrar deles mudando o pensamento, mas o seu perispírito ainda continua o mesmo. Por quê? Porque o espírito ele tem que mudar moralmente, ele tem que desenvolver a sua parte intelecto moral, para que ele vá tornando o seu espírito cada vez mais sutil, para que ele vá criando um campo em torno de si cada vez mais abrangente. E quanto mais extenso esse campo, isso significa que mais qualidade tem o espírito, né? Agora, quero voltar aqui na questão, Beto, que você falou, por exemplo, um médium curador. O médium curador é aquele que ele consegue disponibilizar em abundância fluidos animalizados.
Esse médico curador, se realmente, né, ele é uma pessoa que está se moralizando e trabalhando no bem, então está assessorado por bons espíritos. E esses bons espíritos têm conhecimento de causa. Então, por exemplo, determinada pessoa, ela tem um problema estomacal. Quando passa por um médium de cura, os espíritos vão usar o elemento animalizado, o elemento espiritual, fluidos, vão agir sobre esses fluidos, né, modificando eles de acordo com a necessidade daquela pessoa e vai auxiliar na recomposição. Ou seja, é um tratamento. Então, tem que ter um conhecimento de causa. Aí no passe e no magnetismo, para Mesmer, o magnetizador, ele tinha de ter o conhecimento da causa da doença. Estudar a causa da doença, para que ele, acompanhando o seu paciente, ele vai percebendo, aí nós vamos agora traçar uma linha parabólica, uma curva. Mesmo então observava o seu paciente. Conforme ele ia tratando, ele percebia que em dado momento, aquela doença acelerava. Ela chegava, ela estava no auge, ela tinha uma crise, que ele vai chamar de crise mesmérica, e que a partir dali ela começava a ter uma queda. Ou então ele chegava no auge e começava a descer. Mesmer compreendia o seguinte: o tratamento está sendo positivo, porque é o organismo da pessoa, o corpo da pessoa se curando. É o magnetismo animal. Lembrando que Mesmer antecedeu ao espiritismo, então ele não tinha conhecimento da ação dos espíritos nesse processo. Tanto é que na revista Espírita nós vamos ver Mesmer dando uma comunicação explicando isso. Que o magnetizador, o passista, ele nada mais é que, sem a presença dos espíritos, um passista, aquele que fica passando a mão ali, levando a pessoa a um sono. E eu tenho certeza que se Mesmer tivesse entendido esse processo antes, ele teria feito muito mais do que ele fez, né? Imagina só, como magnetizador. Eu vou usar o termo materialista, vejam bem, mas é porque ele não tinha conhecimento do mundo espiritual. Então, o que ele achava que toda a ação era só humana, ele fez o que fez. Imaginem se ele tivesse tido conhecimento que havia a ação de um mundo invisível ali, de espíritos superiores. Ele teria feito muito mais. Então, o processo do passe, Beto, né, companheiros, companheiras, é o seguinte: o magnetismo animal. É como se o meu corpo físico, enquanto magnetizador, somasse ao corpo físico do magnetizado ou do paciente, os dois juntos vai acelerar o processo de cura, da autocura daquele corpo. Lembra da parabólica? Então, nós estamos aqui no tratamento metódico, sequencial, bem dirigido. Então, se eu entro em sintonia com o meu paciente, o meu corpo físico, somado ao corpo físico dele, que é o magnetismo animal, vai acelerar o processo de cura. Ele vai atingir o auge e depois vai começar a declinar para a cura. Kardec mesmo compreendeu isso. Só que agora a gente tem o mundo dos espíritos, que aí Kardec vai dizer, quando nós estamos no desejo ardente do bem, um bom espírito está ali nos secundando no processo do tratamento, daquele no qual a gente está magnetizando. Mas veja bem, nós estamos falando aqui em sintonia. Eu preciso sintonizar com o meu paciente para que ocorra o magnetismo animal. Aí no mundo espiritual, um bom espírito vem ao nosso encontro, ouvindo a nossa rogativa, e ele soerga a nossa vontade, que muitas das vezes a nossa vontade é pouca, então ele vai nos incentivar através do quê? De um processo de sintonia. Ele vai nos induzir. Eu vou usar aqui, Beto, se você me permite, a palavra hipnose, no sentido de que ele vai, por uma sugestão, soerguer a nossa vontade, para que a gente consiga estabilizar aquelas células que estão desalinhadas, né? A célula, ou seja, aquela doença que está alojada na criatura. Então, é um processo de sintonia, né? É o fluido perispiritual criando ondas de vibração que sintoniza, e aí, se essa onda de vibração ela é benfazeja,
ela só ergue a vontade da criatura, acelerando o processo de cura. Claro que quando a pessoa quer, né? Lauro, inclusive aqui, e aí não é o caso da gente fazer leitura, porque tem um item 18, ele é grande, e ele trata 18, 19 e 20 aí, o conjunto, trata do pensamento, o que produz o pensamento bom, pensamento ruim, essa atmosfera que o perispírito cria por conta do pensamento, e numa assembleia de várias pessoas, inclusive encarnados, vamos pensar só nos encarnados, cria ali uma oportunidade de ter uma assembleia boa, salutar, que a gente não quer sair de perto, e tem aquelas que a gente não aguenta ficar, porque o pensamento é muito ruim, o nível é muito baixo, a sintonia, a frequência está muito debilitada. E aí ele vai terminar lá no 20, falando do poder das palavras. Por isso que a gente está fixando aqui a questão do pensamento, para chegar na questão da cura, né? Para falar que nós temos uma atmosfera ao nosso redor e que essa atmosfera ela é influenciável, tanto por boas como pelas más influências, os bons e os maus pensamentos. E nós estamos em contato com essa atmosfera fluídica. Ele vai dizer assim, o pensamento produz, portanto, por uma espécie de efeito físico que reage sobre o moral, fato que só o espiritismo poderia tornar compreensível. O homem sente isso instintivamente, já que procura as reuniões homogêneas e simpáticas, onde ele sabe que pode absorver novas forças morais. Mal comparando, quantas pessoas não falam assim, eu vou lá naquela casa espírita tomar um passe. Ele não é doente, ele não tem uma doença grave ali, mas ele vai lá não por causa do passe, porque ele na prática ele está achando que na verdade, o efeito de passe magnético. Não, é porque lá é uma assembleia, as pessoas estão voltadas para o bem, estão buscando soerguer as vontades recíprocas ali, o moral recíproco, e cria um clima agradável. Então você chega lá, você se sente bem. E é natural pensar que foi o passe, né? Na prática a gente sabe que não é isso. No item 21, ele vai dizer assim, é possível, sem dúvida, evitar os homens que se saibam mal intencionados. Mas como sair da influência dos maus espíritos que surgem à nossa volta e se insinuam em toda parte sem serem vistos? O Lauro falou, sintonia, preferência, né? O pensamento, o tipo de pensamento que a gente tem, né? Então a gente precisa mudar os nossos pensamentos e lembrar que nós temos potencial de cura, né? Então, o meio é muito simples, já que depende da vontade do próprio ser humano, que traz em si mesmo a necessária prevenção. Então, veja bem, nós estamos caminhando para dizer para vocês como é que ocorre o processo do passe e que, na prática, é o indivíduo que traz em si mesmo essa prevenção para os males, etc. Os fluidos, né, unem-se em razão da semelhança da natureza, sintonia. Os antagônicos se repelem e existe uma incompatibilidade entre os bons e os maus fluidos, como o óleo e a água, né? Por isso, há uma necessidade de a gente mudar sentimento e pensamento. Se você quiser dar mais uma explicação, ou falar mais alguma coisa que, de repente, eu não tenha falado, eu quero passar para aquela parte do capítulo 14 que vai explicar sobre alguns fatos, vai falar de vários, fala do perispírito, da visão, da audição, mas fala do processo de cura. E antes de passar para frente com o processo de cura, lembrar o seguinte, o Kardec usa uma expressão, né? Ele faz umas análises muito interessantes. Ele fala assim, quando se diz que um médico cura seu enfermo com boas palavras, essa é uma verdade absoluta, porque o pensamento bondoso traz consigo fluidos reparadores que atuam sobre o físico, tanto quanto sobre o moral. Parabólica, né? Eu vou atuar como um centro, como um fulcro. E como eu tenho em meu entorno o meu perispírito, eu também vou interagir com essa atmosfera que está ao meu redor. Porque os pensamentos vão, se cruzam, mas não se entrelaçam. Mas eles vão e vêm, como os fluidos vão e vêm, como o ar, o som, né? Tudo que a gente viu até agora. Você quer falar, Laurinho?
eu quero acrescentar nisso tudo que você disse aí o seguinte, pessoal, só pensem comigo aqui. Todos nós no universo estamos mergulhados no fluido universal. Não há um espaço vazio, não há o vácuo. Os espíritos vão dizer isso no livro dos Espíritos. Então, eu gostaria de chamar a atenção de vocês que no início o Beto disse assim, o espírito inconscientemente ele pensa e age no fluido. Então, se nós estamos mergulhados nesse fluido, então constantemente nós estamos criando estado de vibração em alguma direção e alguém vai sintonizar com isso. Agora veja, se eu tenho a minha vontade dirigida, por exemplo, para o Beto, obviamente que quando eu penso, e quando eu falo eu penso, é a alma, pensa, ela dirige, então eu estou dirigindo meu pensamento para o Beto, então o meu perispírito está vibrando no fluido universal, porque nós estamos mergulhados nesse fluido, em direção ao Beto. Aí, se o Beto está receptivo, ele vai sentir uma melhora, ou ele vai sentir um mal-estar. Isso a gente, quantas vezes nós não chegamos num lugar e a gente fala, nossa, eu cheguei num lugar e não me senti bem. E isso tudo ocorre no mundo espiritual, transferindo esse mal-estar para o nosso corpo, porque são fluidos, muitas das vezes, que não são bons e que o nosso corpo se ressente disso. Porque lembrando que o perispírito nada mais é que um transmissor. Ele transmite para o corpo físico e vice-versa. A alma transmite para o corpo e o corpo transmite para a alma as suas sensações pelo perispírito. Então, todas as vezes que nós falarmos em energia, em fluido que sai das nossas mãos, primeiramente, vamos usar a razão. Falar, peraí, se nós estamos mergulhados nesse fluido e o pensamento age nesse fluido, criando ondas de vibração e dando qualidade ou não a essas vibrações, nós vamos compreender muito facilmente que todo o processo se dá no mundo espiritual, todo. Lauro, e inclusive, né, a gente aprende no Espiritismo, não existe o vácuo, o nada não existe. Então, daqui até a distância que está o Lauro, está preenchido. Preenchido com o quê? Fluido cósmico universal. É o condutor de tudo, do meu pensamento e de todo o resto, né? E aí, para corroborar o que você falou, ele fala assim no 29. A matéria inerte é insensível. O fluido perispiritual também é. Mas transmite sensação ao centro sensitivo, que é o espírito. As lesões dolorosas do corpo repercutem no espírito. Choque elétrico, por intermédio do quê? Do perispírito, do qual os nervos parecem, olha o Kardec falando, parecem ser os condutores, fios condutores. E é o influxo nervoso dos fisiologistas, que não conhecendo as relações deste com o princípio espiritual, não puderam explicar os seus efeitos, né? Aí ele vai dar uma série de explicações e eu vou pedir a licença para o Lauro para a gente entrar no 30, que vai falar do estado patológico, que aí entra na questão do passe. Passe é transmissão de fluido? Passe é transmissão de energia? Nós temos como comprovar essa afirmação? Então, a gente está voltando lá nos tempos idos, onde já havia essa discussão, e eles chegaram a dizer o seguinte, olha, princípio vital não sei o que é, mas não é a alma. E depois a própria ciência percebeu que nós não vamos ter o vácuo, o vazio, nós temos o preenchimento. Então, o Lauro acabou de dizer também que a ciência já fala dos estados de vibração da matéria. Se nós estamos percebendo isso, a gente pode avançar. Fluido, para nós aqui, fluido espiritual é matéria. Ponto. Essa matéria é expelida pelo espírito. Faz sentido um espírito que retira da atmosfera o que ele precisa. E o que ele precisa traz em si o mecanismo reparador, tudo que é salutar, porque o perispírito está impregnado de tudo que cura o corpo físico do espírito. Eu vou mostrar que o Kardec fala isso, não sou eu, não. Em certos estados patológicos,
quando o espírito não está mais no corpo, é o perispírito, e o perispírito só adere nele em alguns pontos, o corpo tem as aparências de morte. E é uma verdade absoluta dizer que a vida está por um fio. Este estado pode durar longo tempo. Certas partes do corpo podem até entrar em decomposição, sem que a vida esteja definitivamente extinta. Enquanto o derradeiro fio não estiver rompido, o espírito pode, por uma ação enérgica da própria vontade, presta atenção na expressão, ação enérgica, ele não está falando de energia, enérgico, né? Ação positiva, uma ação enérgica da própria vontade, seja por um influxo fluídico estranho, igualmente possante, ser chamado ao corpo. A gente até, inclusive, no bastidor aqui, a gente lembrou da ideia de Lázaro, quando foi chamado para o Jesus, né? Que era um carinha que manipulava mais ou menos esses fluidos aí. Assim se explicam certos prolongamentos da vida contra todas as probabilidades e certas pretensas ressurreições. Lázaro não foi ressurreição. Lázaro não ressurgiu. Lázaro estava vivo, ele estava ligado por um fio, estava até decompondo. Mas Jesus deu um tratinho ali que ficou top de linha. E aí ele vai falar da planta, e aí ele entra no 31. E o 31 é que nos interessa. Estamos falando aqui de passe, transmissão de fluidos ou de energia. As pesquisas que chegaram até a gente, sem querer ter verdade, nos parecem suficientes. Vamos ver o que Kardec fala e a gente vai concluir com uma obra mediúnica. O fluido universal é como se viu o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, que apenas são transformações dele. Ficou claro? O corpo físico e o perispírito vêm da mesma coisa? Então quer dizer que eu tenho elemento do perispírito, o perispírito tem elemento do corpo físico? Eles estão em densidades distintas? Ou, se a gente quiser, níveis vibratórios até um pouco distintos, eu estou mais denso, outro está mais, não é? Isso. Então, por que ele está falando isso? Vamos entender. Pela identidade, ou seja, corpo físico e corpo perispiritual se identificam, de sua natureza é da onde vem do fluido cósmico universal, esse fluido pode fornecer ao corpo, ou seja, o perispírito pode fornecer ao corpo os princípios reparadores. Fechou com o que eu disse antes? Que no perispírito tem o que eu preciso para reparar a mim mesmo? Mas aqui ele vai dar um dado que o Lauro vai buscar nos esclarecer. Porque às vezes uma leitura atabalhoada, rápida, só para falar eu li, já sei, para corroborar uma ideia, eu posso passar batido. Então é preciso ler mais de uma vez. Estando condensado no perispírito, o agente propulsor é o espírito, encarnado ou desencarnado, que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluídico. Eu entendi, corpo deteriorado, um corpo doente. O que está condensado é aqueles princípios reparadores, e quem coloca ele em movimento é o espírito, pela ação da vontade e do pensamento, porque não tem mãozinha nem bracinho para pegar e tacar as coisas ou espirrar a coisa nos outros. Né? Então é isso. A cura se opera pela substituição de uma molécula doente por outra sadia. Ah, então, tá vendo, Lauro? Eu falei que espirrava um átomo lá no cara, ó. Falou isso aqui. Eu acho que não. O poder curador será proporcional à pureza da substância inoculada. Substância inoculada, que vem a ser isso? É o fluido que eu estou colocando a minha vacina espiritual e inoculei lá. Será? Será que é isso? Faz sentido? Isso é razoável? Né? Falar assim, não, é porque tem equipamento no plano espiritual, aí eles pegaram uns balde, colocaram do lado da gente, né? Eles falam assim, porque tem uma máquina no plano espiritual, aí tem uma seringa no plano espiritual, tem gente que sai Gente, para mim, por mais que eu respeite, perdeu a lógica.
a pessoa querer falar assim, não, você tomou uma vacina espiritual agora, então precisa tapar aí o local. Faz sentido? É racional? Hoje, para mim, não faz. E olha que eu já saí com o bracinho com vacina. Bom, para mim hoje não é racional, mas vamos seguir em frente. O poder curador é proporcional à pureza da substância molecular inoculada. A ela depende também da energia e da vontade. Energia. Que provocam uma emissão fluídica mais abundante e dão ao fluido uma força maior de penetração. E depende das intenções daquele que quer curar, quer seja ser humano, quer seja espírito. Os fluidos emanados de uma fonte impura são como uma substância médica alterada. Me explica isso aí, Laura. Beto, o que eu achei interessante, né? Como ele está falando num corpo físico doente, enfermo, quando ele usa a palavra inocular, né? Ou seja, infiltrar, é porque ele precisa usar termos para que a gente possa compreender. É como se eu estivesse falando, olha, o espírito, ele introduz esse fluido lá, mas isso é só para a gente compreender. A ação vamos pegar lá, o espírito que tem as suas qualidades perispiritual, o seu fluido, ele impregnou de qualidade. Que qualidade que é? Espírito que se moralizou, espírito que tem conhecimento, espírito que faz o bem. Então, ele tem qualidades perispirituais adquiridas por ele. Ou seja, ele age no fluido, lembrando que o perispírito é um aglomerado de fluido em torno da alma, né? Ou seja, aquele campo que se cria pelo pensamento da alma, da inteligência. Então, se essa alma dá qualidade ao perispírito, toda vez que ela emite um pensamento... Bons e ruins, né? É um aglomerado, bons ou ruins. Exatamente, Beto. Exatamente. Veja bem, agora que a gente nós vamos agora abstrair o ruim aqui, para a gente só dar a ideia da cura ou do pensamento, né, introduzir, introjetar, infiltrar esse fluido lá. Então, veja, o perispírito desse espírito bom está impregnado desse fluido salutar. Vamos lembrar que a gente está mergulhado no fluido universal. Quando ele dirige o seu pensamento em direção àquele que ele quer cuidar, que ele quer que se melhore, que se cure, ele está impregnando esses bons fluidos que vai viajar, vou assim dizer, vai criar essa onda de vibração do fluido em direção àquele perispírito do encarnado que vai transmitir para o corpo físico. Então, você está vendo que a ação é toda perispiritual? Ah, mas e quando há o chamado ectoplasma? Aí agora a gente está partindo para aquela ideia, né, da cura, que tem o médium de cura, que faz aquelas manipulações e age diretamente sobre a matéria. É outra ideia. Nós estamos falando aqui do pensamento agindo em direção a determinado espírito, encarnado ou não. Vamos tratar aqui do encarnado. Então, veja, o espírito bom, ele deseja o bem daquele que está doente. Ele dirige o seu pensamento, o seu pensamento cria ondas de vibração no fluido universal, e essa onda de vibração, ela é positiva, ela é salutar, e vai em direção àquele que está doente, restaurando aquelas células que estão desorganizadas. Lembra do que o Beto leu? Ele substitui uma molécula doente por uma molécula sadia. Ele organiza isso de novo. Eu quero acrescentar aqui, para que você possa continuar conduzindo, aqui falou assim, encarnado ou desencarnado que infiltra no corpo deteriorado uma parte da substância sem envoltório fluídico. Então, pera lá. Eu estou estabelecendo um canal de comunicação com aquele que precisa ter vontade também para se comunicar comigo, porque senão não vai dar certo, que não entra, não dá sintonia. Ah, mas e a mãe com a criança, que a criança não pensa? A criança ali
ela está em formação, mas é espírito. E o espírito, ele tem a ideia de sobreviver, né, de ficar encarnado, de passar o tempo dele, etc. Então, ela vai entrar em comunicação com o filho. Então, ele estabelece, via pensamento, um canal de comunicação. Como que ele faz isso? Através do seu perispírito. O seu perispírito. Essa substância aqui é essa ideia dele pensar naquela parte doente, e é por isso que a gente até vai dizer aqui, você precisa fazer a anamnese, você precisa saber qual que é a doença da criatura, né? Enfim, e aí ele fala mais isso aqui, ó, substituição de uma molécula doente por outra sadia. Ele não falou que é o espírito que faz isso, não. Ele está falando para nós que a que está doente é substituída por uma sadia. Quem é que faz o processo, Lauro? Então, vai cair naquela ideia. Olha, o espírito, ele não tem o desejo de fazer o bem, ele não está impregnado de bons fluidos. Aquele outro está receptivo? Sim, está. Então, quando ele dirige a vontade dele, ele cria ondas de vibração no fluido. Essa onda de vibração, ela é impregnada de bons sentimentos, de boa vontade, do querer o bem, que vai agir sobre o encarnado. Agora, esse estado de vibração no fluido, na matéria espiritual, é que vai alterar o estado de vibração daquele que está doente. Vai ser essa substituição. Então, se há um determinado lugar que está doente, é porque o princípio vital ali está defasado. Quando o espírito impregna aquele órgão com esses bons sentimentos, com esses bons fluidos, é como se ele restaurasse o princípio vital ali, dando uma nova qualidade àquele órgão. É substituir as moléculas doentes por moléculas sadias. Né? Eu quero lembrar que eu estava até comentando isso mais cedo com o Beto, para quem não conhece a história me fugiu o nome dela aqui agora. Louise Hay. Ela tinha um câncer incurável, jovem, e que pela sua vontade, ela conta, vocês podem pôr lá no YouTube, Louise Hay, só que eu não vou saber escrever como é que se escreve aqui, soletrar. E ela conta o seguinte, que ela se imaginava, quando ela estava tomando banho, por exemplo, ela imaginava a água levando aquelas células doentes e novas células sendo colocadas ali. Então, todas as vezes, ela sempre pensava positivo. Eu estou curada. Então, ela imaginava a água levando aquilo embora. Ela morreu aos 92 anos de idade, se eu não me engano. Então, é isso. É a ação da vontade. Não tem, que vai criar nesse fluido universal, né? Essa qualidade que vai restaurar aquele órgão, aquela parte que está doente. Então, vamos colocar os pingos nos is. A substância inoculada é o desejo ardente de fazer o bem. Então, veja bem, o que eu vou infiltrar no outro? O meu desejo ardente de fazer o bem, para estabelecer o contato. E o que eu estou inoculando no indivíduo? Minha força moral. E é por isso que o espírito precisa ter uma envergadura moral, porque senão ele não vai promover cura, no meu ponto de vista. Tem gente que advoga que qualquer um pode fazer cura, mas eu entendo que a cura, né, ela depende da envergadura moral. Então eu estou inoculando nele, né, o meu desejo ardente de fazer o bem, e o poder curador é proporcional ao quê? Pureza da minha moral. Então, por isso que eu falei antes, naquela hora que o Laurinho estava comentando, eu disse assim, bons e maus pensamentos, perispírito tem coisa boa e tem coisa ruim. Então, quanto mais uma envergadura moral, mais ele está puro, está mais depurado. Mais inferior, menos depurado. Isso não quer dizer que ali eu não possa pedir ardentemente naquele momento por um filho, e mesmo eu
fazendo um monte de situações que não seja conforme a moral do Cristo, né? Eu possa vir ser agraciado, mas não porque eu fui agraciado, mas talvez aquela criatura que foi. Eu fui um instrumento ali que pedi ardentemente. Já estou, inclusive, utilizando isso a meu favor. Já tive uma... Está magnetizando, viu, Beto? Está magnetizando. Quando, né, igual você citou essa situação aí, que eu peço por alguém, intervenho por alguém, eu já estou magnetizando. É a minha vontade. Justo, Lauro, justo. Então, aí é isso. Ali vontade buscando soerguer a vontade. Alguém que está doente, eu quero que fique são. Eu estou inoculando a pessoa com o quê? Com coisa boa. Quando você entrou naquela assembleia, que estava todo mundo ali louvando, abraçando, rindo, recebendo, né, bem as pessoas, né, tendo generosidade e etc., um lugar que você não quer sair mais, você está sendo inoculado do que é mais saudável, do que é mais salutar, ou seja, eu estou atraindo só coisa boa para esse foco, que é o meu espírito, e junto com os demais, nós estamos fazendo como se fosse uma grande antena. E aí a gente está atraindo coisa boa e expurgando o que é ruim, porque também tem esse lado, né? Você atrai muita coisa boa, você expurga o que é ruim. Então, lembrar que eu estou inoculando o outro, do meu desejo ardente de fazer o bem, de soerguer a sua vontade, e eu estou usando o meu pensamento. E aí é claro, né, Laura, que a gente não pode esquecer que ele vai dizer que pode ser o ser humano ou o espírito. E no final, ele vai dizer que a ação magnética se produz de várias maneiras, pelo fluido do magnetizador, pelo fluido dos espíritos, ou pelo fluido que os espíritos derramam sobre o magnetizador, que lhe serve de condutor. Então, a faculdade de curar pela ação fluídica é muito comum e pode se desenvolver pelo exercício. Não é o caso da instantânea. Por isso que a gente fala do passe, que a coisa parece assim, não, foi lá, fez um passo de 5 minutos e resolveu o problema. Eu não sei, será que é assim, Lauro? É muita pretensão da nossa parte pensar assim. Olha, Beto, para que ocorra isso, a determinada pessoa ela tem que ter uma força de vontade acima do normal. E né, a gente tem que estar ali sendo secundado por espíritos muito, mas muito elevados. Né? Então, não é tão simples. Por isso, Kardec vai dizer no Livro dos Médiuns o seguinte: a magnetização ela tem que ser metódica, sequencial e criteriosa. Ela tem que seguir um método, tem que dar continuidade. Porque aqui, encarnado, eu só conheço um na história que falava assim: eu quero estar curado, é Jesus. Todo o restante, por mais espíritos bons que sejam, precisava de um período de tempo. Ah, mas tem os médiuns de cura. Gente, aí é uma outra história. Nós estamos falando aqui de magnetizar. Agora, o magnetizador, quanto mais ele atua no bem, quanto mais ele se moraliza, ele pode vir se tornar um médium de cura. Por quê? Porque ele vai começar lembra o seu corpo perispiritual, ele começa a impregnar de fluidos salutares. E lembra que ele está encarnado? Então, ele consegue, por estar encarnado, liberar fluidos animalizados e também o seu fluido perispiritual. Há uma junção ali que vai curar, mas aí é uma outra história. Nós estamos falando aqui de magnetizar, né? De passe. Laurinho, para a gente encerrar, então, eu queria terminar dizendo que não só no Livro dos Médiuns, mas no item 32, que é o nosso final aqui do capítulo 14, os fluidos, ele termina não, porque tem muito mais coisa para frente, nós é que vamos terminar aqui. Vamos terminar dizendo: os efeitos da ação fluídica sobre os doentes são extremamente variáveis, conforme as circunstâncias. Algumas vezes é lenta e requer tratamento prolongado, como no magnetismo comum. Outras é rápida, como uma corrente elétrica. Há pessoas dotadas de um poder tal que curam instantaneamente certos doentes,
com simples imposição das mãos, ou mesmo só por um ato da vontade. Entre esses dois polos extremos dessa faculdade, há diferenças ao infinito. Todas as curas desse gênero, passes magnéticos, são variedades do magnetismo e só se diferem pela potência, pela rapidez da ação. O princípio é sempre o mesmo. O fluido desempenha o papel de agente terapêutico, cujo efeito está subordinado à qualidade e às circunstâncias especiais. Então, passe a transmissão de fluido. Fluido é matéria, a atmosfera é a que nós estamos mergulhados nela, ao nosso entorno tem o perispírito, nós utilizamos o perispírito para manter essa comunicação, nós utilizamos o nosso pensamento e nós vamos lembrar de algo que foi dito lá no princípio, em que os espíritos dão aos fluidos direção e movimento pelo pensamento, pela força da vontade. Então, lembrando que, e aí eu não podia ficar sem lembrar que quando fala assim, o poder curador será proporcional à pureza da substância inoculada e depende da energia e da vontade que provoca uma emissão fluídica mais abundante e dão ao fluido uma força maior de penetração, o Lauro fez uma advertência que depende da energia, decisão, determinação, energia nesse sentido. Eu tenho que estar decidido e determinado, através da minha vontade, ao ato de provocar no outro uma cura, que é o que as mães fazem. Ou quando ali está magnetizando, enfim, você está num lugar onde você não tem recurso nenhum e só sobra a sua vontade e essa ideia do magnetizar aí o outro, né? E às vezes a gente consegue coisas que são colocadas como maravilhosas, sobrenaturais e etc. Aí, o que na prática não é. Laurinho, vou passar para você para a gente encerrar com a obra mediúnica. Beto, eu vou fazer só um resumão rápido aqui. Quando nós falamos em magnetizar, nós estamos falando, então, em foco, concentração e vontade decidida. Pessoal, é muito simples de pensar. Para que haja realmente uma boa magnetização, há necessidade de uma sintonia. Tem que haver uma empatia entre magnetizado e magnetizador, porque senão o processo não ocorre. De repente, eu estou magnetizando determinada pessoa e que não está surtindo efeito. Eu venho magnetizando, tratando dessa pessoa e essa pessoa não está obtendo uma resposta desejada. Aí vem o Beto e fala assim, Laurinha, deixa eu tentar. Ô, Beto, vai lá, tenta. Aí o Beto faz a imposição de mão, lembra? Foco, vontade, determinação. Aí ele consegue estabelecer uma sintonia positiva com essa pessoa, acelera o processo de cura. Então, percebe que para magnetizar, existe uma variação muito grande, porque o primeiro fator é sintonizar com o meu paciente. Então, tem que estabelecer uma relação de empatia. Agora, mãe e filho, tem essa relação de empatia, Beto? Não precisa nem responder. A mãe, só o desejo que ela tem de ver o filho saudável, já estabeleceu uma relação de empatia muito grande, de amor. E Kardec vai dizer isso, aí lá na Gênese, que o passe, ele seria como a mãe querendo o seu filho. Se todo mundo pensasse dessa forma, nossa, eu quero magnetizar essa pessoa, ou aplicar um passe nessa pessoa, como se ela fosse o meu filho. O desejo de vê-la bem. A pessoa doente, né? Obviamente o resultado seria outro. Laurinho, então, para a gente encerrar aqui, o capítulo 15 da obra Evolução em Dois Mundos, Passe Magnético. Faz-se uma pergunta para André Luiz, né? Aliás, mentira, o André Luiz que coloca no capítulo fazendo uma pergunta e alguém vai responder aqui, né? Como podemos encarar o passe magnético no campo espírita do ponto de vista da medicina humana? É disso que nós estamos falando? Algumas pesquisas espíritas que nós abordamos aqui agora, tratando delas, e na prática requerendo que elas nos tragam
mais informações sobre as comorbidades, sobre as doenças, sobre o tempo do passe, várias questões aqui que ficaram ainda, parece que para o outro momento. A gente sabe que há uma dificuldade, que não tem equipamento necessário para isso, mas uma coisa é certa, se é fluido ou energia, fluido do ponto de vista fluido que espelhe de um para outrem, ou de energia que se transfere de um para outrem, precisa ter um mecanismo, a máquina, que faça a medição disso, que tenha possibilidade laboratorial. Por quê? Por força de não existir essa possibilidade, mudou-se as teorias. Então, o princípio vital é uma coisa, né? Não tem átomo saindo, não tem nada espirrando no outro. E o André Luiz, diferentemente do que alguns podem dizer, que ele vai falar que há transmissão de fluido ou de energia, não nos parece ser essa a confirmação quando estudamos a sua obra. Por quê? Do ponto de vista da medicina humana, a gente ainda tem parcos estudos, parcas pesquisas, faltando muita informação. Então, olha a informação que ele traz. Ele fala assim, e aí eu fiz um resumo, o texto é muito grande, olha para vocês verem, é muito grande, tá? Então, aqui foi realmente, a gente foi estudando aqui para tecer algum comentário, tá? E aqui ele vai dizer, repita a pergunta, como podemos encarar o passe magnético no campo espírita do ponto de vista da medicina humana, ou seja, terapia, como terapêutica? Ele vai dizer o seguinte, nós temos, né, no ser humano duas partes. Um é o campo somático, que é onde está o sensório físico, e o psicossomático, que é, por enquanto, invisível ao olho humano. Então, ele fala assim, em verdade, para conseguirmos alguma ideia precisa no dicionário terreno, ou seja, para nos entendermos quanto às palavras, com respeito ao poder do fluido magnético, então ele vai definir, fluido magnético é emanação controlada da força mental pela ação da vontade. É fluido? É energia? Ele deu o nome de força mental, que é direcionada com movimento e direção pela vontade. O espírito faz isso. Então, fluido magnético é isso. E aí, gente, vou pedir vocês para ler esse capítulo. Vou terminar com a última parte, onde vai dizer assim. Pelo passe magnético, no entanto, notadamente naquele que se baseia no divino manancial da prece, a vontade fortalecida no bem pode soerguer a vontade enfraquecida de outrem, para que essa vontade, novamente ajustada à confiança, magnetize naturalmente os milhões de agentes microscópicos a seu serviço. Eu quero saber do Lauro, ele vai explicar o que ele entendeu do que o André Luiz falou. O André Luiz falou que uma vontade só ergue a outra vontade e que acontece alguma coisa aqui. Então, para que o outro, né, naturalmente magnetize os milhões de agentes microscópicos a seu serviço, a fim de que o seu estado orgânico, a fim de que o estado orgânico, nessa ou naquela contingência, nessa ou naquela doença, se recomponha ao equilíbrio indispensável. Depois ele fala da prece. Só queria que o Lauro, então, comentasse aí. De minha parte, eu já me despeço. Foi fantástico estar aqui com vocês, 1h30 de conversa, falando sobre passe e transmissão dos fluidos ou energias. Vou deixar o Lauro para encerrar para nós. Laurinho, por favor. Obrigado, Beto. Olha, André Luiz traz uma referência muito, muito bacana, porque é como se ele falasse assim, gente, eu estou falando aqui o que mesmo ele falou lá atrás. Só faltou André Luiz falar isso aqui para nós no livro. Quando o magnetizador, o passista, está aplicando um passe em alguém que está doente, e quando essa pessoa está doente, moralmente ela está caída,
ela não tem forças, porque, veja bem, a dor, a incerteza, a doença, tudo isso causa uma perturbação moral no sujeito. Quando a pessoa é magnetizada, o seu corpo físico se harmoniza, começa a se harmonizar. Lembra que André Luiz falou que os trilhões de micro-organismos, de células, elas recebem esse eflúvio positivo e vai causar um bem-estar. O corpo, ele sente esse bem-estar, transmite isso pelo perispírito e o espírito, a alma, recebe essa informação. Então, há uma junção. Agora, veja bem, todas as vezes que nós magnetizamos alguém bem magnetizado, essa pessoa tende a dormir melhor. E o sono é reparador. Então, uma das grandes vantagens do magnetismo, do passe bem aplicado, bem demorado em que a pessoa dorme, um dos principais fatores positivos é o sono. Porque é no sono que o corpo ele começa a ter uma melhora e transfere isso para o corpo. Agora, imagine uma pessoa que está caída e que ela começa a sentir que está melhorando. O seu astral muda, a sua esperança aumenta, o seu desejo de se curar passa a ser outro. Vamos lembrar lá? Um bom espírito vem e soergue à vontade? Então, é isso. Quando há essa sintonia, há esse desejo, um bom espírito vem, soergue a vontade desse que está caído, causando ali nele um desejo natural, inconsciente de se curar. Os espíritos vão dizer que os espíritos superiores, eles agem em cima de nós, vou assim dizer, por uma força irresistível. É inconsciente. O desejo deles de nos ajudar nesse momento, no passe, no momento da magnetização, vai fazer que inconscientemente a gente reerga essa vontade, né? E isso acaba auxiliando ao corpo físico. Bilhões e bilhões e trilhões de células. É o nosso corpo físico num todo que vai sendo harmonizado com essa transmissão da vontade, né? Desse estado de vibração alterado para melhor. Acredito que isso deve colocar a gente a pensar e reforço o que o Berto falou aqui. Leia o Mesmer, né? A ciência negada do magnetismo animal. Leiam essa teoria de Mesmer para vocês compreenderem um pouco, né? Para a gente compreender um pouco, na verdade. Vamos estudar Kardec até chegar na Gênese, para a gente ver o desenvolvimento da ideia, o que ele entende por fluidos. E aí, depois, né, também lendo aqui o capítulo 15, né, Beto? O livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz tratando desse assunto de forma positiva. Então, há um casamento de ideias. E aí, a gente vai deixar a seguinte reflexão para cada um de nós. Existe energia? Há algo que sai da mão da gente? Muitos vão dizer, Beto, pessoal, não, mas eu vi energia saindo. Não, ela não viu. Energia com o olho físico, ela não viu. Porque se fosse olho físico, aparelhos nossos ia captar, ia medir, ia dar uma observação para a gente. Isso não ocorre. Se ela viu realmente, ela viu com o seu olhar perispiritual, com o seu olhar de espírito. Então, ela viu no mundo espiritual um estado de vibração que ela não consegue explicar e ela vai dar o nome. Ah, energia. Eu vi energia de cortal, que nada mais é que estado de vibração pelo pensamento que o espírito promove no fluido universal. Então, se ela falou que viu algo, não é físico, é no mundo espiritual. Então, se ela viu, é porque ela viu com a segunda vista. Ela viu com um olhar que não é do corpo físico. E acredito que isso deve nos colocar a refletir um pouco mais. Temos que estudar mais, porque nós aqui estamos trazendo um estudo que o Beto e eu fizemos em cima disso que nós falamos aqui, mas que ainda está longe daquilo que a gente quer compreender. Mas já é um passo. Já é um passo. Acredito que se amanhã vier outras informações, com certeza teremos o prazer de vir aqui trazer essas novas informações para todos nós. Então, eu também me despeço, agradecendo a todos que estão aqui nos assistindo, nos ouvindo nesse momento,
Agradeço ao Beto, agradeço ao canal Revelare e, acima de tudo, a Deus pela oportunidade da vida e a todos muita paz, muita luz e gratidão.